E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui, e agora nós vamos transbordar sobre o documentário que nós estudamos durante a semana anterior, sobre um camarada muito importante, quando nós pensamos no capitalismo de maneira geral, chamado Carl Icahn. Ou o pessoal fala Icahn, o Carl Icahn. Eu achei muito interessante isso daqui, hein? E o que eu achei interessante aqui? Esse camarada, ele tem, quando as pessoas citam o nome dele, vinculam algo com relação a ele, algo que ele faz e faz muito bem. Não vou entrar no mérito da questão se isso é ruim ou é bom, a questão é, isso me marcou demais. E aliás, esse é o ponto forte aqui desse documentário, para mim. Quando o nome dele chega, ou ele chega, junto com ele, ou até antes dele, antes do nome dele, chega esse apelido que ele conquistou, que ele galgou, que ele ralou muito para chegar nele. Então vamos lá. Então quem que é o Carl Icahn? É um investidor bilionário, empresário americano. Ele é conhecido por suas estratégias agressivas de investimento e por suas tentativas de influenciar o rumo das empresas em que investe. Guarde bem essa informação. Fundador e presidente da Icahn Enterprises, uma empresa de investimentos sediada em New York, Nova York. Estudou em Princeton para pagar a sua alimentação, ele jogava poker. Isso aqui é muito interessante porque o pai dele disse assim, filho, nós temos condição de pagar a sua faculdade, pagar lá a mensalidade e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos não é nada barato. Aliás, você tem um negócio lá que é caríssimo, são os empréstimos estudantis, caríssimos mesmo. A pessoa fica anos e anos e anos depois pagando isso daí. E aí o que ele fez? Uma pessoa extremamente inteligente, ele começou a ganhar dinheiro com poker. E ele pagava a sua alimentação, se mantinha com poker. Ele fez $100 mil em seu primeiro ano como stockbroker, ou seja, corretor da bolsa. Primeiro ano que ele começa a ser corretor da bolsa, ele faz $100 mil. Em 1962, ele já tinha feito muita grana, mas ele perde tudo. Nem o dinheiro do poker ele tinha mais, ele não conseguia mais adentrar nesses lugares para conseguir dinheiro. E tem uma notícia muito interessante, que essa notícia está no New York Times, no dia 29 de maio de 1962, que é preços de ações mergulham na perda mais forte desde a queda de 1929. Então teve a queda de 29 e em 1962 a coisa ficou feia lá, tá ok? Se você der um Google aí, você vai achar essa reportagem, é bem interessante. E o que ele faz nesse momento crítico? Ele decide nadar contra a maré, sendo um corretor de seguro honesto. Lá naquele comecinho. Então o que ele faz? Ele dizia mesmo o que acontecia, não invista aqui, invista lá, e ele criou um grande nome nesse momento. Aí nós entramos agora em duas facetas, assim, duas coisas que acontecem com ele. Ele começa a entrar numa empresa japonesa, e ele quer entrar nessa empresa japonesa. Então, mas o que ele faz? E aqui ele começa a criar uma estratégia. Lembra que lá no começo, ele é conhecido por tentativas de influenciar o rumo das empresas e que investe. De que maneira ele faz isso? Preste atenção, que é um plano de 3 fases. Então, a primeira fase, ele decidiu o seguinte, ele tem já um plano, ele sabe aonde ele quer chegar naquela empresa em específico, tá ok? E o que ele quer fazer? Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1, ele cria um falso senso de segurança. Então ele vai entrar, hoje é muito difícil isso acontecer, lá quando ele não era tão conhecido, funcionava muito bem, só que agora as pessoas sabem quem ele é e sabem que ele não dá ponto sem nó, ou seja, isso aqui ele vai fazer. Então ele pegou, com essa de não ser tão conhecido, ele consegue entrar e comprar algumas ações. Essa foi a primeira fase. A fase é, cria um falso senso de segurança. Ah, pode vender para ele, tá tranquilo, deixa ele fazer parte do rolê aqui, que não vai dar ruim. Aí na segunda fase, ele começa a confundir o seu oponente, sim, porque a empresa que ele está entrando, para ele é um oponente, com informações divergentes e conflituosas. Ele começa a pegar algumas informações divergentes e conflituosas e começa a espalhar dentro dessa organização. Segunda fase, entra de maneira gerando falso senso de segurança, deixa ele entrar, não vai ser ameaça. Segunda, estando lá dentro, aí ele começa a colocar as manguinhas de fora. Ele começa a pulverizar informações divergentes e conflituosas. E quando chega na fase 3, é onde ele faz o ataque rápido mesmo, é na jugular, sem piedade. Para fazer o quê? Para se tornar um membro do conselho da empresa. Ele é um invasor implacável. Isso aqui, estou falando da empresa do Japão. Uma outra empresa que ele fez isso também é a TWA. Foi, né? A TWA porque ela entrou em falência. Ele se torna o presidente administrativo com a mesma estratégia. Ele corta os salários, a empresa volta a ter lucro, mas ela entra em falência em 1997. Mas ele teve um baita de um lucro multimilionário. Em 1990 ele criou os artistas das aquisições. É um especialista em aquisição de controle acionário.
Putz, temido por todos. Olha isso daqui, ele é um especialista de aquisição e de controle acionário. Toda vez que ele vai entrar numa empresa, o que ele tem na mente dele? Eu vou entrar, fase 1, fase 2, fase 3, e eu vou me tornar o acionista majoritário aqui. Eu vou ter o controle acionário de tudo isso daqui, porque eu vou direcionar para onde esse negócio está indo. Essa é a cabeça dele. Então ele já visualiza o que ele vai estar fazendo lá na frente e ele vai com as fases 1, 2 e 3. Por isso que ele é muito temido mesmo. E aí tem algumas coisas que eu fui anotando aqui de vídeos que eu fui assistindo, que eu quero compartilhar com vocês, que são algumas chaves que rodam na cabeça dele. Então vamos lá. Primeiro, já vimos basicamente quem que é esse cara, então ele é temível mesmo, porque se ele setou que vai entrar naquela empresa, gente, já era, ele já está lá e ele traça um plano para fazer isso daí. Ele vai para cima. Na vida e nos negócios nós temos 2 pecados capitais. O primeiro, eu posso agir precipitadamente, vou para cima, não era o momento. Só que eu tenho outro, que eu passo do ponto. Passo do ponto não, eu não vou agir. Eu posso não fazer nada, ou eu posso me antecipar e fazer alguma coisa, fazer uma bela de uma besteira. Segunda coisa que ele nos ensina, grandes oportunidades estão em tempos de crise. Então, essa crise de 1962, ele enxergou como uma grande oportunidade. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Guarda isso. O melhor investimento que eu posso fazer é em mim mesmo. Então, temos pouca grana, alguma coisa assim, vai investir aonde? O Pablo já fala isso, fala em vários momentos, que você e eu nós temos que investir aonde? Investir em nós mesmos, em conhecimento, investir em branding, investir em coisas que nos farão crescer. Isso é muito poderoso. Mais uma chave para nós aqui. O sucesso é uma jornada, não é o destino. Quando ele fala sucesso aqui, eu faço a leitura de como sendo o propósito. E a gente tem o propósito é quando eu chegar lá. Não, o propósito ele se desenrola na caminhada, tá ok? Não tenha medo de correr riscos. O maior medo é o de não correr nenhum risco. E ele fala que a gente tem que ser ousado e se colocar em riscos para a gente poder crescer. Não se trata de quanto você tem. Não interessa quanto você tem na conta. Mas o que você faz com o que você tem. Isso manda muito no seu sucesso. Nos negócios e na vida, tudo gira em torno de relacionamentos. Olha que sacada. Networking, 85% dos nossos resultados estão em pessoas que a gente ainda não se conectou. Já fala o nosso mentor aqui no programa. Para ter sucesso, você deve estar disposto a estar sempre aprendendo e se adaptando. Nós já vimos uma chave aqui dentro do SPR. Nós temos que constantemente estar nos adaptando, desaprendendo e aprendendo, desaprendendo e aprendendo. Um copo que já está cheio é difícil de colocar alguma coisa nele, né? A gente tem que ter a humildade de tirar alguma coisa ali e botar outra no lugar. A pessoa de sucesso cria o hábito de fazer aquilo que a pessoa mal sucedida não gosta de fazer. Inclusive hoje pela manhã eu estava estudando a chave do SPR, que tivemos aula ao vivo ontem, estudei hoje, tá ok? O que o Pablo estava falando justamente sobre isso, como é importante a gente dar conta e fazer essas coisas que o nosso corpo ele não deseja, ele não quer, porque senão a nossa alma ela não vai desfrutar daquilo que ela tanto almeja, tanto deseja. Então pessoas de sucesso elas têm o hábito de fazer aquilo que aquelas pessoas que dizem assim, não dá certo, essas pessoas não querem fazer, elas não pagam o preço. Isso é muito poderoso. E poderoso sabe o que é? A gente começar a fazer perguntas. Essa pessoa chegou até ali fazendo o quê? O que ela faz? Como ela pensa? Qual é o lifestyle dela? Na maior parte das vezes não está nem relacionado à grana, está relacionado aqui, ó, bem aqui. Então, por exemplo, imagine que você começa a acordar 1 hora mais cedo todos os dias. No final do ano serão 365 horas. Se você pegar e dividir isso aí por 24, dá mais de um mês. Meu Deus do céu! Que você estudou, que você foi para cima, tal. Imagine você fazendo isso 1, 2 anos, quanto você e eu não vamos crescer. A única coisa que está entre eu e os meus objetivos são as histórias que eu continuo contando na minha cabeça, as historinhas que o Pablo tanto fala. Eu tenho que eliminar essas histórias e colocar outras no lugar. Isso é muito poderoso. Nos negócios e na vida você não consegue o que merece. Você consegue o que você negocia. Nós temos que aprender a negociar. Algumas pessoas ganham dinheiro estudando inteligência artificial. Isso aqui eu achei tão forte. Eu ganho dinheiro, segundo ele, estudando a estupidez natural. É por isso que ele chegou onde chegou. Ele estuda essa questão da estupidez natural nas pessoas, como é que elas operam, e ele ganha vantagem em cima disso. É um leitor
assim, sagaz do comportamento humano. Todo mundo fala em construir um futuro melhor, mas não tomam as medidas necessárias. Não vamos construir um futuro melhor. Primeiro, a pessoa não diz que futuro melhor é esse, e o que ela está enxergando lá na frente, e ela nem toma as medidas necessárias para já começar galgando de passinho em passinho, para poder subindo e chegar lá nesse futuro melhor. Eu gostei muito, essas chaves, essas sacadas dele, são muito poderosas. E toda vez que você escutar o nome Cal Icahn, você tem que pensar, esse cara aqui, ele é um investidor implacável. Se ele mirar na sua empresa, ele vai tomar o controle acionário de tudo e vai mandar a sua empresa para onde ele quiser. Inclusive, ele pode até fechar as portas dessa empresa, se ele assim o desejar. Fez isso com a TWA e saiu de lá lucrando muito dinheiro. É isso aí, general. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.